Olá, vamos iniciar mais um módulo aqui no nosso curso de Programação C? Nessa aula 184 nós vamos então começar a aprender sobre ponteiros. E esse conteúdo costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Então a intenção aqui é ajudar a desatar esses nós aí que vão se formando pelo caminho. Esta aula aqui é apenas uma introdução. Nós teremos aí uma série de aulas para entender e aprender a trabalhar com ponteiros. O objetivo dessa aula, então, é mostrar o que é e como criar um ponteiro. E para a gente começar a entender o que é um ponteiro e como criar um ponteiro, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que precisa estar claro na nossa cabeça antes de passarmos para ponteiro. Quando nós fazemos algo desse tipo aqui, int num igual a 10, nós estamos pedindo para o computador separar uma pequena região de memória para guardar um número inteiro. E nós já estamos atribuindo um valor a essa variável. O que a gente está fazendo aqui é criar uma variável. E aí, qual que é o ponto importante aqui? Toda variável possui um endereço único na memória. E tem como nós descobrirmos qual o endereço de memória dessa variável. Olha só, eu vou colocar aqui um printf valor de num. Para imprimir o valor de num, eu utilizo aqui o %d. Vou saltar uma linha e aqui nós já aprendemos que eu preciso então indicar de onde virá esse valor. Neste caso aqui é da minha variável num. Agora, olha só, eu vou copiar essa linha aqui, Ctrl C, e vou colar ela aqui abaixo. E aí a intenção aqui agora é imprimir o endereço de num. Porém, o endereço eu não utilizo o %d. O %d, como nós já vimos, são para números inteiros. Para imprimir o endereço de memória de uma variável, eu utilizo o %p. Porém, olha só, quando eu coloco a variável desse jeito aqui, à direita, significa que eu quero imprimir o conteúdo, o valor que ela possui, certo? Mas aqui eu não quero o conteúdo, eu quero o endereço da memória. Como que a gente faz para obter um endereço de memória? Você já sabe. Se você se recorda como que faz para obter o endereço de memória de uma variável, escreve aqui abaixo nos comentários. Eu quero ver quantos vão se lembrar dessa informação antes de eu mostrar aqui. Dá pause no vídeo e escreve aí. E aí, escreveu como que a gente faz para obter um endereço de memória de uma variável? Bom, se você se lembrou do scanf, meus parabéns, você está prestando atenção nas aulas. Lembra que no scanf, quando a gente vai ler uma informação do teclado, a gente utiliza o e-comercial, nome da variável. Lá no início eu mencionei para que serve esse e-comercial. A função scanf recebe ou precisa receber o endereço de memória onde eu quero salvar um determinado valor, aquele valor que vai ser digitado. Então, aqui funciona da mesma forma. Eu quero imprimir o endereço de memória da variável num. E-comercial num. Olha só, se eu executar o meu programa, olha o que nós vamos ter. Perceba que nós temos aqui dois valores. A linha 10 gerou para a gente esta linha aqui. Valor de num, 10. Perceba, 10 é o conteúdo. Aqui na linha 11 eu estou imprimindo agora o endereço de memória. Endereço de num, perceba que nós temos uma sequência de 0, zeros, 61, FE, 1C. Normalmente endereços de memória são representados no sistema hexadecimal. Nós temos aí diversos sistemas de numeração. Nós utilizamos no dia a dia o sistema decimal, com os dígitos de 0 a 9, mas existe também o sistema binário com 2 dígitos, o sistema octal com 8 dígitos e o sistema hexadecimal. Representação de endereços de memória são sempre em hexadecimal. Então, o primeiro ponto importante é: cada variável possui um endereço de memória. Esse endereço é único. Então, não é possível no mesmo computador duas variáveis diferentes com o mesmo endereço de memória, ok? Entendido isso, agora então nós vamos passar para o ponteiro. O que é o ponteiro? O ponteiro ele pode ser entendido como uma seta que indica uma direção.
Uma variável do tipo ponteiro é uma variável que armazena um endereço de memória. Então, olha só, eu posso criar aqui uma outra variável, int, eu vou chamar de p, porém, aqui à esquerda de p, eu vou colocar um asterisco. Para que serve esse asterisco? Esse asterisco aqui diz para mim e para o computador que p não é uma simples variável do tipo inteiro como num. Diz que p é um ponteiro para uma região de memória que guarda um valor inteiro. Então, o que isso significa? Olha só, se eu tentar aqui fazer uma simples atribuição desse tipo aqui, o meu programa ele vai compilar, porém, nós teremos aqui um erro lógico. Por quê? Olha só, num é uma variável do tipo inteiro que possui o conteúdo 10. P é uma variável do tipo ponteiro, ela aponta para uma região de memória que vai guardar um inteiro. Quando eu faço isso aqui, eu não estou fazendo a atribuição de um endereço de memória. Eu estou tentando colocar o conteúdo de num dentro de P. O que tem dentro de num? 10. P pode armazenar o número 10? Não, porque P é do tipo ponteiro. Ponteiro só armazena endereços de memória, ok? Então, o que eu preciso fazer para essa operação ser válida? Eu preciso colocar aqui o E comercial. Agora, olha só, eu vou copiar essas duas linhas aqui, vou acrescentar aqui embaixo, e aí agora, ó, valor de, eu vou trocar, valor de P. O que P guarda? Um endereço de memória. Então, qual o valor de P? Um endereço de memória. Então, eu vou trocar aqui, vou colocar um P, e aqui eu quero imprimir o conteúdo de P. P está guardando um endereço de memória. Agora aqui eu também vou alterar e eu vou escrever aqui, olha, valor apontado por P. Então, se é o valor apontado por P, P é um ponteiro de que tipo? Tipo inteiro. Então, o endereço de memória que P guarda tem que apontar para um inteiro. Então, se eu vou imprimir o valor apontado por P e P aponta para um inteiro, então eu vou colocar aqui %d e agora eu quero obter o conteúdo apontado pelo endereço de memória que está aqui. Como que eu faço isso? Eu coloco o nome da minha variável e novamente à esquerda eu coloco o asterisco. Então perceba, preste bastante atenção. Agora nós temos muitos detalhes que você vai precisar se recordar, que você vai precisar guardar em memória. Eu utilizo o asterisco em duas situações. Quando eu estou criando a minha variável, perceba, eu coloco um asterisco à esquerda para dizer que essa variável é do tipo ponteiro. E eu também utilizo o asterisco quando eu quero obter o conteúdo apontado por aquele ponteiro. Então vamos executar o programa para ver o que vai acontecer aqui. Eu vou compilar e executar o meu programa. E aí, olha o que nós temos aqui. Olha só, eu vou colocar aqui do lado a primeira linha, valor da variável num, é 10, como foi impresso aqui. Na segunda linha, endereço de num. Perceba que eu estou imprimindo o endereço da variável num. Qual que é o endereço? 61FE14. Aqui na linha 11, eu salvei, eu atribuí o endereço da variável num à variável P. P é um ponteiro. Então, na linha 15, qual o valor de P? Qual o conteúdo guardado por P? Tem que ser exatamente igual à linha 14, igual à linha anterior. Por quê? Eu atribuí a P o endereço de num. Então, o valor de P, ou o conteúdo de P, 61FE14. Perceba, é exatamente o mesmo. E aqui na última linha, na linha 16, o valor apontado por P. P guarda o endereço de memória. O que tem nessa região de memória? Como que eu faço para obter isso? Asterisco P. Então perceba, a variável P aponta para uma região de memória. Nessa região de memória tem lá o número 10. Não confunda o valor de P com o endereço de P, ok? Eu vou copiar essa linha aqui, Ctrl C, e vou colocar aqui abaixo para a gente comparar. Só que aqui agora eu vou imprimir o endereço de P. P
também é uma variável como qualquer outra. A diferença é que é um ponteiro. Então, olha só, se eu executar o meu programa agora, eu acrescentei uma linha. Olha só, não confunda o valor de P com o endereço de P. Assim como num tem um endereço único na memória, a variável P também tem um endereço único na memória. 61FE10. Então, este endereço é o endereço da variável P. Não confunda com o conteúdo, ok? Como P é um ponteiro, o conteúdo, o valor de P, também é um endereço. Nesse caso, o endereço da nossa variável num. Tá, ok. Entendi o que é um ponteiro, entendi como criar um ponteiro. Mas isso é algo específico para o tipo inteiro? Não, de forma alguma. Isso aqui, essa ideia, essa teoria que eu acabei de apresentar, funciona para qualquer tipo de dado. Seja ele inteiro, float, double, char, que é o caractere, qualquer tipo de dado funciona exatamente da mesma forma. Vamos fazer um teste aqui com caractere? Eu vou então trocar aqui para caractere, char, e aí eu vou trocar esse nome. Na verdade eu vou deixar o mesmo nome, eu vou apenas trocar aqui e fazer a atribuição de uma letra. Pronto. Então, num agora é do tipo caractere com a letra F. E eu tenho aqui a variável P, que é um ponteiro para um caractere. Perceba que essa nossa atribuição continua válida. P é um ponteiro para caractere e num é uma variável do tipo caractere. Então, continua funcionando da mesma forma. Está correto. O que eu preciso alterar agora? O valor de num é um caractere, então, %C. O endereço de num continua sendo 1%P. O valor de P é um endereço, continua sendo %P. O endereço de P continua sendo %P. E agora o valor apontado por P é um caractere. Então aqui eu vou trocar por C. E permanece o asterisco. Perceba, não tem nenhuma alteração. Eu simplesmente troquei a máscara que a gente utiliza aqui para poder imprimir então o elemento que a gente deseja imprimir nessa posição. Se eu compilar e executar o meu programa, a gente vai ter uma saída muito semelhante àquela anterior. Perceba, o valor de num é F, o endereço da variável num, 61FE1F. O valor de P, lembra, o valor de P é o endereço da variável num. Então perceba que é exatamente igual, 61FE1F. Agora, o endereço de P. P é uma variável, então ele tem seu endereço único também. E o conteúdo apontado por P é a letra F. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta aí abaixo que eu terei o maior prazer em ajudar. E se você não deu seu like nessa aula ainda, deixa seu like aí, vai, isso é muito importante para o canal. E se você não é inscrito ainda, eu te convido a se inscrever. Já temos muitas aulas de programação aqui no canal e ainda tem muitas aulas por vir ainda. Então essa é a melhor forma de você retribuir todo esse conteúdo que eu estou publicando aqui, se inscrevendo no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.